Bem-vindo ao NeuraCast. Eu sou a Marina, da Neuroeficiência, empresa que usa a neurociência para trazer comportamentos mais eficientes na vida como um todo, seja pessoal, profissional, através dessa amplitude de consciência. Como você já sabe, a cada 15 dias a gente está sempre aqui com um convidado ilustre. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Carlos Galvão, ou Galvão, como mais conhecido. Exato. Carlos, seja muito, muito bem-vindo. Muito obrigado. Para quem já reconheceu o rostinho, o nome, já sabe que ele não só é atleta, não só é vice-campeão brasileiro de triatlon, não só é CEO da Unlimited Sports, mas também é o homem por trás da Ironman e toda essa organização no Brasil. Então, hoje a gente vai trocar muito sobre performance, sucesso, mentalidade de campeões, resiliência, flow, felicidade, propósito e quantos outros assuntos. Carlos? Perfeito, obrigado pela oportunidade. Sem dúvida nenhuma, a gente já está há 24 anos nessa jornada linda, difícil, chamada Ironman Brasil. E a gente tem muito orgulho e muita honra de ter trilhado esse curso aí ao longo desses anos, porque a nossa missão é, sem dúvida nenhuma, fazer a diferença na vida das pessoas, né? E os eventos de Ironman, ou Ironman 70.3, que é o meio Ironman, de fato, tem essa característica de mudar para melhor a vida das pessoas. A gente sempre fala que a pessoa ela é outra pessoa quando ela cruza o pórtico de chegada, e a gente também emenda com o clichê, entre aspas, que é a linha de chegada é só o começo. Perfeito. Né? O que acontece quando a gente cruza essa linha de chegada? Olha, Marina, eu vou te falar, eu já fiz 8 Ironmans full, que é o inteiro, né? Para quem não sabe, o Ironman consiste numa prova de triatlon. Perfeito. Né? Onde você sempre nessa ordem, natação, bike e corrida. E no caso do Ironman são as distâncias maiores. Você nada 3.800 metros, sai da água, pedala 180 quilômetros e depois finaliza somente com uma maratona 42 quilômetros. Só isso? Só isso. Tem uma curiosidade, às vezes eu faço, enfim, palestras, né, e, enfim, congressos, e quando a gente coloca na tela lá com o nosso suporte audiovisual, não tem como as pessoas não perguntarem, mas espera aí, nada num dia, pedala no outro e corre no outro, né? Começa a sexta, o evento... Não, é tudo em seguida no mesmo dia, né? A pessoa tem 17 horas para terminar um Ironman. Perfeito. É o tempo limite. E, por sua vez, o Ironman 70.3 nada mais é que a metade da distância do Ironman Full em milhas. O Ironman inteiro, você somando a natação, a bike e a corrida, são 226 quilômetros ou 140,6 milhas. E o Ironman 70.3, quando esse circuito mundial também surgiu em 2006, a gente estava num dilema de ou colocar o nome meio Ironman ou inventar um outro nome. E eu participei disso, a Ironman é uma empresa americana, chegou-se à conclusão que era mais interessante colocar o nome de 70.3, porque o meio remetia a metade, a gente não deixa de ser um baita desafio. Você nada 1.900 metros, pedala 90 e corre 21, uma meia maratona, numa prova que, por sua vez, dura até 8 horas, que é bastante coisa. Sim. Então, assim, eu acho que essa questão da jornada, né, para você se tornar um Ironman 70.3 é um barato. É um negócio que eu sempre falo que qualquer pessoa pode fazer um Ironman 70.3 em 6 meses de preparação, e qualquer pessoa pode fazer um Ironman Full em 1 ano de preparação. Incrível. Eu tô pensando aqui, você começou a falar de todas as quantidades de tempo disponível para aplicação prática. E eu tô pensando, não, é só para jovens. É só para quem tá com um lifestyle muito bem direcionado. Mas você me fala que é para todos. Sem dúvida. Você sabe que quando as pessoas falam de Ironman, e uma das nossas missões é desmistificar isso, primeiro pensam que isso é só para profissional. Perfeito. Segundo, isso não é para mim. Né? Já é o link imediato que vem na cabeça da pessoa. E 99% das pessoas que largam em um Ironman ou em um meio Ironman, um Ironman 70.3, são pessoas comuns. São pessoas, o que o americano fala de ordinary. Gente comum que aceita se desafiar. Então, isso é realmente surpreendente. E também a faixa etária média de quem larga no Ironman é 35 mais. Olha que interessante. A média. Super interessante. Então, ou seja, e a gente também sempre pondera que você pega numa prova de 5K, 10K de corrida,
você tem bastante aventureiro. A pessoa que a prova é no domingo, ela resolve participar numa quinta, vai lá no domingo, calça o tênis e vai correr os 10K. No Ironman não tem aventureiro. As pessoas se preparam porque entendem que elas vão estar diante de um baita desafio, que não tenha dúvida que você precisa ter preparo físico e, mais do que isso, preparo mental para aguentar esse tempo todo fazendo exercício, né, extenuante. Então, assim, eu já fiz 8 Ironmans full, já fiz uns 15 Ironmans 70.3, não posso fazer as nossas provas, porque é incompatível, a semana do evento é uma loucura, a organização, né, exige outra parte do trabalho. Exato, nos bastidores é uma tensão danada, é uma agonia danada para que tudo dê certo, né? Como a gente estava comentando, são N variáveis absolutamente não controláveis que a gente tem que estar preparado para, né, um imprevisto. Já vamos falar de todas essas adversidades. Então, assim, realmente Por outro lado, quando eu faço prova fora, eu trago lições aprendidas para os nossos eventos, o que a gente está fazendo melhor, o que a gente precisa potencializar. Exato, e é muito rica essa troca, eu tendo a experiência do atleta em outra prova para realmente colocar em prática e olhar para as notas e falar, não, vamos aumentar nossa régua, aumentar nossa entrega, mas eu te falo, Marina, modéstia à parte, sem nenhum cabotinismo, o nosso nível de excelência aqui no Brasil dá um banho nas provas do exterior, mas um banho, assim, com cuidado com o atleta, com realmente planejamento, você conseguir entregar a melhor experiência possível nesse dia do Ironman ou do Ironman 70.3 para aquele atleta ou para aquela atleta. Perfeito. Carlos, posso te chamar de Galvão? Sim, lógico. Galvão, antes de a gente entrar nas especificidades dos desafios, das superações que você já teve aí em todos esses anos, organizando e sendo responsável por esse evento no Brasil, o que te fez chegar até esse lugar? Porque, ouvindo um pouco sobre a sua história, e aí falando um pouco do spoiler já para você que está em casa, do livro que a gente está para lançar agora, véspera de Olimpíadas. Então, Neurociência Aplicada à Alta Performance, onde eu faço um paralelo do corporativo e dos esportes. Galvão é um dos entrevistados inéditos e exclusivo neste livro. Então, entendendo um pouco de como alguém que saiu como auxiliar de pregão foi para o mundo de marketing, quer dizer, teve toda uma trajetória até estar operando uma missão como essa que fala-se só em performance. Quem que é esse homem por trás do Ironman? Conta um pouco dessa tua trajetória antes. Pois é, Marina, você sabe que eu sempre, desde muito pequeno, tive uma ligação muito estreita com o esporte, né? Eu comecei a jogar polo aquático com 4 anos de idade. No Brasil? No Brasil. Comecei a nadar com 3, comecei a jogar polo com 4 para 5 anos. E aí eu, desde pequeno, comecei a entender a importância da disciplina, a importância da rotina, a importância de você estar ligado a algo saudável, a importância de você, por outro lado, estar longe de fumo, perfeito, de bebida. Qualquer vício, né? De qualquer vício. Então, assim, eu tive essa sorte de estar desde muito cedo, desde muito pequeno, ligado ao esporte. Isso, sem dúvida nenhuma, moldou o meu caráter, né? Mudou o meu modo de enxergar as coisas e eu comecei, desde então, eu joguei polo aquático até os 18 anos, de 4 a 18. A gente fez parte da seleção paulista de polo aquático. Eu cheguei a ser convocado para a seleção brasileira, mas fui cortado. E aí chegou naquele momento de 17 para 18 anos, entrei na faculdade, né, questão de começar a trabalhar. E aí eu meio que abandonei o polo e eu fazia faculdade à noite e trabalhava como auxiliar de pregão no primeiro ano, dos meus 17 para os 18, na extinta BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros. Que, aliás, o mercado financeiro, com certeza, nos disciplina em muito. Uma grande escola, né? Uma grande escola. E eu acho que eu faço um paralelo bem forte com a vida, com o esporte. Com resiliência. Com resiliência, porque eu aprendi uma coisa no mercado que você tem que errar rápido. Você tem que aprender a errar rápido, porque você não errar rápido, você pode ter problema. Ou, na verdade, o problema pode ficar muito grande, maior, muito né? maior. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu acho que é interessante.
Galvão tá contando como a gente é moldado pelo meio, né? Normalmente as pessoas têm muito essa dúvida quando a gente fala de neurociência, de putz, mas é tudo biológico, fisiológico, a gente vem com esse DNA e somos, na essência, aquilo que a gente nasceu sendo? Não. Podemos aproximar, 50% algo que é nosso, inato, que não vai ser nem idêntico ao seu gêmeo idêntico, 50% a gente é modelado pelo meio. Então, a família que eu cresci, a educação que eu tive, os amigos que eu frequentei, os vícios que eu tive ou não tive, o mercado, a escola do mercado financeiro. Perfeito. E você tem a seleção natural, né? Perfeito. Marina, então assim, eu me lembro na época de escola que alguns amigos do colegial, né, já enveredavam por uma maconhinha aqui e ali. Sim. E, por exemplo, desses meus amigos eu me afastei, porque não tinha nada a ver e não era compatível, não né? era compatível. Então, realmente eu acho que você pontuou muito bem, eu acredito muito nisso também. Mas, e aí eu sempre continuei fazendo esporte, continuei nadando, continuei correndo, comecei a fazer triatlon em 95, com 20 e poucos anos, 25, 26 anos. E naquela época, o Ironman já despertava uma atenção nas pessoas, né? Era o Everest do triatlon, né? Era realmente, naquela época, muito mais coisa para maluco, né? E a gente não tinha internet, não tinha nada, né? O acesso era completamente diferente, né? Restrito, né? Informação era restrita, né? Então, eu me lembro que eu assinava uma revista chamada Triathlete, que tem até hoje, mas agora é digital. É uma revista americana, só título de curiosidade. O triatlon nasceu nos Estados Unidos em 1974, em San Diego, na Califórnia. O primeiro Ironman foi em 78, e de lá para cá, enfim, realmente cresceu numa maneira exponencial. Vem se tornando um movimento de estilo de vida, né? Totalmente, como a gente tava falando. Estilo de vida, lifestyle e... Aliás, você comentou comigo agora há pouco que é a marca mais tatuada que a gente tem, né? É a segunda marca mais tatuada no mundo em pessoas, é o Mzinho, o M-Dot, que a gente chama, Sim. que é aquele M, que é a marca registrada do Ironman, porque realmente traduz essa questão de ser um lifestyle, né? Sim, a pessoa, ela não é que ela está Ironman, ela é um Ironman. Perfeito. Por princípios, por conceitos, e depois a gente com certeza vai fazer um paralelo para o mundo corporativo que tem um link imediato, uma sinergia imediata, com certeza, com o mundo corporativo. Perfeito, perfeito. E aí, nesse movimento que você também saiu do mercado financeiro, entendeu um pouco dessa movimentação começou a experienciar, e aí se apaixonou pela missão de propósito mesmo, se conectou nesse lugar. Exatamente. Você sabe que eu com 30 anos, 29 para 30 anos, eu estava independente financeiramente, com uma filha pequena, que hoje tem 24. E meu pai me ensinou um negócio que eu levo muito consigo, né? Que dinheiro se ganha e se perde, né? Dinheiro é uma commodity. E busque algo... É um meio, filho, não é fim, né? É um meio, exato. Busque algo que faça sentido, né? Que realmente tenha um propósito. E aí, a gente lá atrás vislumbrou que o Ironman tinha esse gancho de realmente mudar a vida de uma pessoa através desse movimento. E olha que interessante, porque a gente começou a nossa conversa falando sobre a linha de chegada, né? Como é um desafio chegar até a linha, mas se transformar a partir dela, e quase que como uma entrada num novo universo, num novo estilo de vida. Não tenha dúvida. E a gente não chega nesses lugares extremos de autorrealização, de desafio pessoal, quando a gente não tem clareza do que a gente quer. Então, muito cedo você sentia essa conexão com o esporte, com esse estilo de vida, e foi se modelando para esse lugar. Quer dizer, gente, senso de propósito, as consultorias que eu dou para RH, essa parte estratégica de DHO, sempre me falam, mas propósito, essa coisa de abraçar a árvore, de que as pessoas têm que ser felizes. Felicidade gera produtividade, que gera lucratividade, que gera um país, uma nação, um mundo melhor. As pessoas são mais felizes produzindo menos, de forma mais eficiente, entregando mais. Então, o propósito está diretamente ligado com o senso de o que é importante para mim, por que isso é importante, que vantagens eu recebo a partir disso, que benefícios eu desenvolvo e como eu impacto ao meu redor. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E você diz tudo, porque essa questão do propósito, né, eu acho que faz toda a diferença, porque às vezes eu me pergunto, ou às vezes eu encontro amigos meus que da época do mercado de capitais lá atrás continuaram no mercado e tiveram uma carreira exitosa, ora como executivos do mercado financeiro ou como
eventualmente até donos de banco. E aí me perguntam, pô, Galvão, você não estaria mais rico hoje? E eventualmente sim, mas eu não estaria tão realizado como eu sou hoje, né? Porque Excelente. realmente... E o que é sucesso para cada um, né? Exatamente, é relativo, né? É Eu conheço relativo. muita gente rica e infeliz. Exato. Há muita gente. Não é Aliás, pouca. as maiores pesquisas que a gente tem hoje disponíveis no mercado, inclusive que ajudei a participar de alguma delas a nível global, a maior parte dos CEOs que a gente considera influentes, bem-sucedidos a nível monetário, são infelizes, Olha aí. são depressivos, têm famílias na segunda, terceira leva, porque a gente não consegue isso. sustentar todo É isso. o caos do movimento produtivo que a gente vive, enfim. Pois é, então assim, eu vejo que essa decisão que eu tomei lá atrás de realmente virar a chavinha 180 graus e buscar o desconhecido, né? Porque era uma ideia de projeto. Eu, como atleta, eu sabia o quanto o esporte é determinante Perfeito. na vida de uma pessoa, o quanto o esporte Um elemento chave, né? quanto transforma, o quanto te molda, o quanto te prepara para os desafios dia a dia. E aí, tendo como pano de fundo o Ironman, a gente vislumbrou que realmente podia ser um gatilho para realmente fazer a diferença na vida de milhares de pessoas por ano. E deu certo. Que legal, Então, que legal. assim, a gente olha para trás, são 24 anos. De sucesso, né? E a cada chegada, Marina, de Ironman, eu me arrepio. A gente acabou de voltar do Ironman Brasil em Florianópolis, o 22º, era para ser o 24º, se não fosse a pandemia. E realmente, a gente teve lá quase 1.700 atletas cruzando a linha de chegada. Só para você ter uma ideia, dos 1.700 atletas, apenas 18 eram atletas de elite profissionais. Quer dizer, vai de encontro com o ordinary people. Exato. O resto era gente comum que você fica na chegada e fala, não é possível que aquele atleta ou aquela atleta, ora pelo shape, ora pela idade, completa um Ironman e completa. Que legal. Pra você ter uma ideia, o atleta mais velho a cruzar a linha de chegada esse ano, 78 anos. E não foi o último. 78 anos, gente. Vocês estão 78 ouvindo? anos. O motivo que leva as pessoas à ação, os neuroquímicos que a gente tem que fazem adrenalina, dopamina, serotonina, que nos movimenta para alcançar um desafio desse que pode levar 8, 17 horas. Exato. É uma loucura. Então você pega o atleta mais novo que largou nesse último Ironman Brasil, 18 anos, que é a idade mínima, não pode competir. Você pode competir no triatlon, nas distâncias menores. Sim. A partir dos 12. Mas no Ironman, ou no Ironman 70.3, a idade mínima é 18. Sim. E o atleta mais velho a largar, 81 anos. Só que ele não completou. Ele ficou na natação, porque a gente tem tempos de corte, né? E ele estourou muito e ele pediu até mesmo ele pediu para não continuar. Mas só o fato de ter participado, ido até lá, se preparado. Exato. Com 81 anos. Perfeito. Então, assim, é uma coisa impressionante. Aí você sabe, Marina, que o mote do Ironman é Anything is possible. Sim. Tudo é possível, nada é impossível, né? E vai muito de encontro com isso tudo, com essa jornada, tudo. Não é possível, desde que Perfeito. você tenha aquelas caixinhas preenchidas que a gente comentou. Por que fazer, o que te motiva, Exato. o que você vai ganhar, enfim. Disciplina, Excelente. rotina, resiliência, força de vontade, planejamento. Excelente. Então, assim, realmente é uma jornada que você, a cada evento que a gente entrega, você se rejuvenesce, é o nosso oxigênio. Se você me perguntar, às vezes não dá vontade de tirar o pé, dá. Porque, francamente, é uma exposição ao risco que a gente, a Enorme. cada evento, se coloca, né? Porque, primeiro começa com a natação, né? A gente sempre brinca que do chão o cara não passa. Então, ou seja, se ele toma um chão de bike ou tropeça na corrida, você está vendo o atleta. Na água você não vê o atleta. Sim. Ele some. 90% das mortes no triatlon acontecem na natação. Sim. Não é por acaso. Que é aquele momento que você está mais ansioso, você está... Parte de oxigênio, tudo, né? Exato, você está... Sistema de luta e fuga ativa. E... Total. Mas, enfim, então é uma responsa danada, mas a gente tem, obviamente, que confiar na equipe. Tem pessoas que estão na nossa equipe há mais de 20 anos, para você ter uma ideia. E a gente tem a cada praça que a gente opera, hoje em dia a gente faz 6 eventos de Ironman, 5 Ironman 70.3 e o Ironman Brasil. Sim. E a cada praça que a gente opera, a gente tem uma baita equipe local
que sem dúvida nenhuma tem ali pessoas que estão há 15, 20 anos conosco. Uma experiência de Muito. background monstruoso, né? Pra você ter uma ideia, Quer dizer, uma Marina, constância até nisso, né? não tenha dúvida. Pra você ter uma ideia, esse último evento que a gente realizou agora, a gente teve trabalhando conosco 1.152 staffs. 1.152. Para 1.700 participantes, quer dizer, É impressionante. tem Então, quase como um é que, para um nesse sentido de 0,8. como é que você coordena essa leva de pessoas? Você coordena com uma boa equipe que está capitaneando toda essa gente, um bom planejamento, né, uma boa, sem dúvida, execução, mas realmente não é fácil. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, Galvão. Com todo esse tempo de experiência e um time que, maior parte, está com você, provavelmente, há esses 10, 15 anos, como é que foi esse processo para você de desapegar no sentido de delegar? Porque começamos a falar sobre erros, o mercado ter sido uma grande escola de tenho que errar rápido para agir mais rápido ainda, mas o sistema nervoso central, ele é neurótico. Eu gosto de dizer assim, obviamente de uma forma figurativa, né? O cérebro não tem vontades próprias, por se dizer, mas isso para exemplificar um conceito de que a gente está sempre atento aos riscos. A nossa hipervigilância, ela vem de um instinto de sobrevivência nato, que o cérebro tenta ter coisas sob controle para prevenir dores, para prevenir desastres, para prevenir que qualquer coisa dê errado e a gente sofra no processo. Quer dizer, eu delegar um evento para meu time, tendo 1.100 pessoas executando, organizando para 1.700 participantes, como foi essa jornada para você pessoalmente? Essa pergunta é muito boa, né? Eu sempre aprendi, ora sozinho, ora com lições aprendidas, que procure ter no seu time pessoas tão boas ou melhores que você. Excelente. Né? Não tenha medo. Olha, gente, falo isso pro meu time, hein? Não tenha medo, porque é do ser humano, né? Ter medo, ter receio, Sim. aquele cara vai me engolir, mas não. Ser ameaçado por, ao Exato. invés de se multiplicar. Tente ter só aviões na sua equipe, né? E aí fica mais fácil o processo de delegar. Perfeito. E particularmente eu sou virginiano, eu sou super detalhista, né, ao extremo. E quando você delega, você espera que aquela pessoa faça no mínimo como você faria. O que é duro, né? Para chegar no nosso nível, modéstia à parte, o cara tem que ralar. Sim, claro. Então assim, mas aquela história, né? Você é obrigado a delegar. Então quando você tem esse sentimento de realmente de ter pessoas capacitadas para que no mínimo faça como você faria, fica mais fácil esse processo de delegar, mas não é fácil. Então assim, E muito menos lidar com as adversidades e as frustrações que acontecem no meio do caminho, né? Total. Então, você acabou de comentar também sobre o evento recente de Florianópolis. Como é que foi lidar com o caos de... O caos, né? Não tem outra palavra. Caos. A gente, de novo, né? Como a gente opera um evento outdoor e de longa duração, né? Se fosse só uma corrida de 5, 10K, em 1h30, 2, acabou. O Ironman são 17 horas, né? Sim. Olha o que pode acontecer num dia inteiro, largando às 7 da manhã e terminando meia-noite. Sim. Então, assim, a gente, obviamente que, para você ter uma ideia, Marina, um mês antes do Ironman Brasil, a gente realizou o Ironman 70.3, o meio Ironman, também em Florianópolis. Foi a primeira vez em 24 anos que a gente teve que cancelar a etapa de natação da prova. Por quê? Porque o mar estava muito revolto. A gente vinha acompanhando aquela semana com a Defesa Civil, a gente tem um link com toda a parte de bombeiro, parte náutica. Quer dizer, olha o nível de exposição de risco Total. Que o negócio envolve. Total. Não é sobre financeiro, né? Não, exato. Que as pessoas falam, não, mas quantos milhões a empresa movimenta? Não é sobre isso. Não. É também sobre exato. isso, né? Porque sem dúvida nenhuma, que aliás uma curiosidade, uma característica dos eventos de Iron 70.3, que eu sempre falo que eles transcendem a esfera somente esportiva, né? No que tange a um evento esse tipo de evento ser um evento turístico esportivo. Só para você ter uma ideia, título de curiosidade, esse evento que a gente realizou agora mês passado, semana passada agora em Floripa, teve uma movimentação financeira na cidade de Florianópolis de 45 milhões de reais. Olha que loucura. Um evento. Sim. Então, o Ironman Brasil hoje é considerado o maior evento regular do estado de Santa Catarina.
Caramba. Só perde pro Réveillon. Quer dizer, que turismo que faz isso, ainda Exato. mais esportivo, né? Em datas não comemorativas. Exatamente. Em baixa temporada, a Exato. gente sempre aloca o evento naquela determinada cidade, Para numa também baixa impulsionar. temporada. Lógico. Claro. Não acontece nada em Floripa em maio. Perfeito. Então a gente salva praticamente 3, 4 meses do comércio ali local, principalmente no norte da ilha, Sim. onde é a prova. Sim. Então, assim, realmente é um movimento que vai muito além somente da prova esportiva, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E uma dúvida, Carlos, quando a gente estava falando na entrevista do livro, você falou muito sobre a sua automotivação, né? No sentido de ser uma pessoa que se considera automotivada e que consegue ter essa constância, essa resiliência também para superar os obstáculos. Conta um pouco, assim, sobre essa questão do limite. Eu acho que a gente, a partir do momento que, de novo, né, a gente volta a história lá de trás do menininho que começou a jogar polo aquático com 4 anos. Eu me lembro que Volta para a essência, né? volta para a essência e isso que, sem dúvida que te molda, né? Total. Eu me lembro, olha que coisa curiosa, Marina. Eu estava na piscina, o nosso treinador era um húngaro chamado Aladar Zabo. É um cara que era a seleção húngara de polo. A Hungria sempre teve uma baita de um histórico. Eles foram campeões mundiais, campeões olímpicos. E o Aladar Zabo, esse cara veio para o Brasil, casou com uma brasileira. E ele era muito amigo do Paulo Carotini, o Polé. Tá. Para quem é do meio, o nome Polé representa muito no polo aquático, né? Foi campeão pan-americano, baita atleta do Pinheiros. E o Polé, junto com o Zabo, ele que começou a formar esses... Eu ia falar do Pinheiros, exatamente. O Pinheiros é uma baita referência, Sim. Paineiras, Paulistano, enfim. E eu me lembro direitinho, com 4, 5 anos eu estava, coincidentemente, numa piscina aqui na Rota Bapuã, no comecinho dela, nem sei se tem ainda, esse bobear virou prédio. E eu me lembro que, às vezes, a gente, num tiro por outro, a gente colocava a mão na borda e o Zabo ele batia com a mão para tirar a mão na borda, né? Então, assim, não tinha respiro, assim, era uma coisa que pode até parecer meio extremo, meio militar, mas não, ali você começa a entender que, pô, você tem que... Se ele falou para não colocar a mão na bola, por mais que você tenha vontade de colocar a mão, não coloque. Então, essa questão desse autoconhecimento, eu acho que você vem ao longo do tempo moldando, você vai experimentando uma série de desconfortos, Perfeito. né, que realmente te ensinam a falar, opa, eu posso chegar aqui um pouco mais, né? Eu posso, desde que eu me esforce um pouco mais, ou desde que eu tenha essa percepção de que é possível, né? Se eu quiser, eu posso. Então, de novo, o esporte desde cedo me ajudou e muito, né? Nessa jornada como empresário, nessa jornada como operador de mercado de capitais. Como um todo, né? Como um A todo. base, o alicerce ali, desde sempre. Total. E olha que interessante, né? Porque quanto tempo faz essa história e ela é tão latente na sua vida ainda hoje? Muito. Quer dizer, um exemplo que a gente tem lá gravado na nossa parte afetiva, sistema límbico, parte de hipocampo, que serviu de molde, exemplo, inspiração, motivação para tantas outras coisas que vieram ao longo da sua carreira. Sem dúvida. Vida pessoal, profissional, enfim. Você sabe que ao longo dessa jornada aí, eu fiz 2 vezes uma prova nos Estados Unidos chamada Race Across America. Tá. O que é o Race Across America? É uma prova de bicicleta que você cruza os Estados Unidos de bike da costa oeste à costa leste. Que legal. São 5.000 quilômetros pedalando. Quanto tempo? 5.000 quilômetros pedalando. Em 2012, a gente era um time de 4 atletas, eu e mais 3 atletas, que a gente se revezava. Tá bom. Né? Nunca para, é 24/7. Uau. Enquanto um tá pedalando, os outros 3 estão no motorhome e na van. É 24 Acompanhando. horas. Acompanhando. Perfeito. E você vai revezando, né? Tem lá uma estratégia, tem um chefe de equipe. Quando eu fiz em quarteto em 2012, eu fiz em 6 dias e 18 horas. A gente cruzou os Estados Unidos. E aí, em 2014, eu fiz em dupla. Eu e mais um atleta só. Quer dizer, saiu de 4 para 2. Para 2. Você dobrou a meta. Exatamente. E a gente fez em 7 dias e 3 horas. Caramba, um pouquinho a mais. Foi uma loucura. E pra você ter uma ideia, para quem pedala um pouco, tem uma certa noção de volume, que a gente fala de pedal, de quilômetro,
Quando eu fiz em dupla, eu pedalei por dia, nesses 7 dias, em média, 340 quilômetros por dia. Nossa, é muita coisa. Então, 340 quilômetros no dia 1, no dia 2, até o 7º dia. Lembrando que não é dentro da bicicleta indoor, gente. Exato. Então, é isso. A diversidade de clima. Bem lembrado. A gente pega lá, para você ter uma ideia, a gente cruza 12 estados, 355 cidades. A gente sai em 7 dias de menos 100 metros do nível do mar até 3.400 metros acima do nível do mar. Temperatura de 44 graus, 3 dias depois, 3 graus. Sim. Quando a gente sobe as Rocky Mountains no Colorado. Sim. Então, realmente, eu tenho certeza que se eu não tivesse tido a base, desde pequeno, lá nas aulas de polo aquático, eu não conseguiria completar essa prova. Porque essa prova, assim como uma prova de Ironman, é pelo menos 50% cabeça. Essa era a minha próxima pergunta. Pelo menos. Existe uma mentalidade que você considera assim, é a mentalidade de campeão, é dessa forma? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque... Acho que você bem colocou. A pessoa, quando a pessoa não tem o dom, né? Vai ser difícil. Você pega um exemplo do Michael Jordan, né? Que é o GOAT. Sim. Que é o melhor. Estrela de ouro. Sem dúvida ele tinha um talento natural, isso é indiscutível, mas você pode ter certeza que ele só chegou onde chegou porque ele treinou muito mais Sim. que os outros. Planejamento estratégico, Mas que assim, traz a repetição, a constância. Exato. Então, uma vez me perguntaram como é que você consegue acordar às 5 da manhã há 30 anos? A minha resposta é simples. Hábito. Da mesma maneira que eu tomo café da manhã, de manhã, há 30 anos. Perfeito. Você É isso. condicionou o seu corpo para isso. É isso. Bom, mas é difícil? Lógico que é. Então, assim, é uma coisa que, de novo, né? Eu acho que você pode até não nascer com isso, mas se você se moldar e entender o quanto é importante, abrir a sua cabeça e falar, não, peraí, deixa eu tentar porque isso é importante. Quer ver um exemplo, Marina? Eu comecei a entrar para a terapia do frio há 8 meses. Como tem sido? Calma. Antes, explica pro pessoal que não conhece o que é a terapia do frio. É o famoso cold plunge, né? Você entra num ambiente, numa água gelada. Costuma se fazer com banheira de gelo, para quem já viu esses trends. Exato. E é um negócio que realmente mudou a minha vida. Você vê depois, vou fazer 55 anos e eu comecei a fazer isso há 7 meses e mudou a minha vida. Mudou a minha vida literalmente. Porque você tem um princípio básico da terapia da água gelada, que é o de desinflamar seu corpo. Perfeito. Né? Quando você dá uma topada ou tem uma lesão, qual é a primeira coisa que você coloca? Põe gelo. Gelo. Então, já de cara, você já tem esse benefício imediato. E a segunda coisa que eu acho que é tão ou mais importante é o controle mental de você aguentar ali 2, 3, tem alguns protocolos, né? Não tem uma coisa muito fixa, mas eu comecei, para você ter uma ideia, com água a 12 graus, ficando 5 minutos. Eu queria chegar a 10 minutos. Hoje, depois de 7 meses, eu estou tomando o meu cold plunge a 4 graus e eu fico 10 minutos. Então, assim, e aí você vai aprendendo, você vai pegando insights daqui, insights dali. E esse lance da terapia da água gelada, se você tiver submerso na água e você está se sentindo confortável, não está frio o suficiente. Você tem que ficar desconfortável o tempo todo. Perfeito. Então, assim, quando você entra numa água a 4 graus, é frio. Claro. É muito claro. frio. A primeira Reação, mensagem... sobrevivência. Eu preciso sair daqui. Perfeito. Eu preciso cair fora daqui. Aí você... É uma coisa fantástica. E olha que interessante, que eu acho que é legal a gente trazer a título de curiosidade também para quem nos ouve, porque a intenção é que seja uma troca e a gente possa sair desse encontro transformados de todas as formas. O sistema de luta e fuga, ele é ativado quando ele reconhece algum tipo de ameaça. Então, uma mudança de temperatura tão crítica, tão extrema, logo faz o teu corpo querer se afastar dessa dor, né? Instintivamente, tá frio, vou sair. Uma vez que você começa a entender que o corpo também tem a capacidade de fazer a homeostase, ou seja, ele vai readaptar os próprios químicos internos para disparar na corrente sanguínea e fazer você conseguir tolerar aquele novo estímulo, a gente tem uma capacidade mental de modelagem à exposição externa que a gente não imagina o potencial.
E aí, uma vez que eu tô treinando há 7 meses e eu saio de uma grau 12, que você falou, em 5 minutos, pra 4, pra 10 minutos. Quer dizer, a amplitude. Marina, é impressionante o que cada 1 grau faz diferença. É impressionante. De 12 para 11, você já sente um desconforto maior. Então, eu fui a cada semana e meia, fui baixando 1 grau. E eu realmente, com toda sinceridade, eu achei que eu não fosse chegar a 4 graus. E hoje, agora é default. Quando eu falo em banho de terapia de água gelada, para mim já é 4 graus. Carlos, quantas vezes na sua vida você achou que não fosse chegar em algum lugar e superou? Exato. Então, a gente... a linha de chegada, quantas vezes? Exatamente. Então, aí mostra, né, o que anything is possible. Anything né? is possible. É para qualquer um, mas não é para todos, né? Deveria ser, né? Mas eu concordo que não é para todos. Mas eu acho que é uma lição... Falo isso porque, deixa eu contextualizar. Uma vez que a gente também é modelado de onde a gente veio, da nossa história, os hábitos que a gente construiu, os exemplos que a gente tem, as referências que nos modelaram, é muito difícil também desconstruir hábitos antigos. Então, uma pessoa que com seus 40, 50 anos nunca teve esse tipo de direcional de saúde, de alimentação, de rotina, de constância, de planejamento estratégico, é muito difícil a gente sair de 0 para 100. E aí, para qualquer tipo de mudança de hábito, quero parar de fumar, de beber, melhorar minha dieta, não dá para sair do 0 ao 100. Já vinha muito tempo condicionado a não fazer. Mas você sabe uma coisa curiosa? Que, de novo, eu concordo plenamente, quanto mais tarde, mais difícil, eventualmente. Mas eu quero trazer... Tudo é possível. Tudo é possível. Vou trazer um exemplo aqui muito bacana, a título de ilustração. Tinha uma freira nos Estados Unidos chamada Sister Madonna Builder. Nossa, a memória é ótima, ele lembra de todos os nomes. Vai vendo. Virginiano, né? É muito bom. E aí, essa freira, né? Ela começou a fazer triatlon com 52 anos de idade. Olha que interessante. O último Ironman que ela fez, Marina, foi com 86 anos e foi o 45º Ironman dela. Depois de ter começado com 52 anos. Eu tive o prazer de conhecê-la lá no Havaí, que é o Campeonato Mundial de Ironman, no Havaí. Você tem as seletivas no mundo. O Ironman Brasil é uma seletiva para o Mundial. Perfeito. Aí você tem o Ironman da Alemanha, do Canadá, alguns dos Estados Unidos, África do Sul. Todos esses eventos compõem um circuito mundial que classifica atletas para a final, que é no Havaí. Que agora é Havaí e França que dividiu, mas enfim. Só participa do Mundial quem se classificar em uma dessas seletivas. E eu tive o prazer de conhecer a Sister Madonna Builder, se eu não me engano, em 2013 ou 2014, lá no Havaí. Jantei com ela. Ela ainda estava fazendo. E ela chegava na manhã da prova de hábito, tirava o hábito, o maiozinho todo florido, e ia largar num Ironman com 80 e o último 86 anos. Então, você vê, né? Começou com 52 ou 54. E uma coisa curiosa, depois que ela terminou, obviamente que ela fez com 86 anos, ela é a mulher mais velha a ter terminado o Ironman, e o homem mais velho a ter terminado o Ironman, 87 anos, um japonês. Qual que é a proporção de homem e mulher? Em média, de 20 a 22% mulher e o resto homem. A gente está tentando aumentar essa média, não é fácil. Trazer mais mulheres para o triatlon. Contem com a gente, para a gente poder ajudar aí nesse movimento. Eu acho que, de tudo novo, mental, né? A partir daqui. A gente precisa desmistificar, né? Sim, desconstruir os tabus. Pô, mas Ironman não é para mim. Calma, começa num triatlon de curta distância, que é o menor triatlon que a gente tem um circuito. De novo, não é de 0 a 100, né? Ninguém para de fumar, para de beber, rodela a dieta. Exato. De um dia para o outro. Exatamente. Mas a gente tem um circuito nosso chamado 3-Day Series, que são provas de curta distância. Sim. A menor distância de um 3-Day Series, de novo, triatlon sempre é a mesma coisa, natação, bike e corrida. Perfeito. É o super sprint. O que é o super sprint? As pessoas nadam 375 metros. Qualquer pessoa de cachorrinho nada 375 metros. Sai da água, pedala 10 quilômetros e depois finaliza com uma corrida de 2,5 km. É uma coisa impressionante. A gente começou com essa distância, Maria, no ano passado. E já representa quase 30% Olha que legal. do número de atletas quando a gente coloca um 3-Day de pé. Que bacana. E você precisa ver a realização dessas pessoas cruzando a linha de chegada de um 3-Day super sprint, que é a menor distância. Então, esse sentimento, né? A gente quer trazer, quanto mais e mais pessoas para esse
mundo do multi-esporte, pra gente é melhor. Incluir mais, né? É porque a gente sabe que no fundo ele quer buscar eventualmente um Ironman 70.3 ou um Ironman. Claro. Então assim, mas voltando só para finalizar a questão da Sister Madonna Builder, ela terminou 86 anos, ela continuou fazendo triatlon e o ano passado ela foi campeã americana Uau. de triatlon sprint, que é legal. com 92 anos. Então, quer dizer, é um baita exemplo, né? Então, assim, começou tarde, começou com 52. Quer dizer, o céu não é o limite porque tem pegadas na Lua, então já sabemos que treinando a nossa própria mente, assim, na neurociência a gente embasa todos os nossos projetos, processos, mentorias em cima disso. É tudo uma questão de dentro, não fora. Exatamente. Modelar a nossa própria mente, primeiro parte de reconhecer, identificar quem é, como está, entender as limitações, as vulnerabilidades, criar um planejamento estratégico para lidar com elas. Não é para deixar a âncora afundar, mas deixar o barquinho parado. Sem dúvida. E aí, obviamente, botar, né, a maior energia no que tem de maior potencial para se destacar naquele lugar. Então... Não tem dúvida. E eu acho que é bem isso, porque, de novo, né, você, se tiver essa predisposição em encarar um desafio, agora fazendo um paralelo para o nosso mundo, Sim. Dá para fazer. Mas eu não consigo acordar às 5 da manhã. Escuta, você tem que negociar, né? A frase que eu mais ouço: você pensa em fazer, mas não tenho tempo. Não é uma prioridade, não tem tempo. É de uma cretinice. Sim. Desculpa o termo, tão grande, na minha leitura, né? Que foi o que você falou, é a prioridade. Né? Então, assim, por que eu acordo 5 da manhã todo dia há 30 anos? Porque eu tomo café todo dia. Galvão, é engraçado, né? Porque as pessoas falam que... Quer dizer, as pessoas têm essa neurose de querer controlar tudo ao redor. E uma coisa que elas podem realmente controlar, que é o tempo, e como a gente prioriza o que é importante e o que não é, pouco para-se para pensar, definir metas, objetivos pessoais. Quantas pessoas no mundo fazem isso e das que fazem, quantas alcançam as suas metas estruturadas a nível mensal, trimestral, semestral, no final do ano, Réveillon, tá todo mundo falando em meta. Mas quantas de fato realizam no primeiro tri ou calibram para, obviamente, conseguir fazer do caminho, estar adaptado às adversidades, né? Exatamente. Então, assim, na verdade, essa história das resoluções de final de ano, né? Foi o que você falou, coloca na ponta do lápis quantas de fato são execuíveis. Exato. Ou quantas, né? Quanto a gente se conhece para, de fato, pôr algo que seja tangível no papel, né? Exatamente. Ou tenha um planejamento coerente para isso. Exatamente. Sim. Mas... E aí, assim, te ouvindo e todo esse trajeto, os desafios, como que você vê coragem na vida? Putz, você sabe que a gente, por mais experiência que, no caso, eu tenha como atleta e tal, quando você tá alinhado ali para largar numa prova, você tem que ter uma baita coragem, né? No sentido de encarar ali, por mais que você tenha se preparado, logicamente, ao longo da sua jornada de preparo, você realmente consegue, dentro daquilo que você pode controlar... Do laboratório foi feito, né? Exato. Aí vem, por exemplo, eu competi agora no Panamá, em fevereiro no Panamá. Eu fiz o meu trajeto até a competição de 2 meses e meio. Por que 2 meses e meio? Eu falei 6 meses porque eu tenho lastro, eu tenho, né, bagagem, eu tenho experiência. Sim, né? Claro. E a experiência com certeza nos ajuda muito. Quilômetro rodado literalmente conta. O que a gente brinca, a bunda no selim, né? Exato. Então, assim, isso nos ajuda muito nas provas de endurance, né? Nas provas de longa distância. Sim. Esses macetes, né? Mas, não obstante a isso, você fica muito ansioso, fica muito naquela expectativa do que vai acontecer, né? Exatamente, do que errado pode acontecer. Não, e aí, de novo, vem o sistema de luta e fuga, a parte de hipervigilância, porque a gente tá se preparando para algo que é o momento ideal, gente, mas não tem momento perfeito, não tem um momento ideal, né? A nível límbico, o sistema tá aqui trabalhando ansiedade, cortisol, adrenalina. Naquele momento que tudo vale, a reação que a gente vai ter a cada momento vai ser diferente, única e singular e intransferível. Exatamente, exatamente. E aí quando você ouve o tiro de largada, e aí parece que passa um filme, é uma coisa muito, muito interessante, porque quando você está na natação, você já começa a planejar como vai ser o segundo
momento de você na bike. Mas você não pode esquecer que você tem que prestar atenção no que você está fazendo ali na hora. Excelente, excelente. Né? Então, e assim sucessivamente. Quando você acaba a natação, tem a primeira transição da natação para a bike, você montou na bike, você está ali fazendo a sua função ali na bike, você já tem que começar a pensar como é que vai ser sua segunda transição para a corrida. Perfeito. Mas não se esquecendo... que você está performando no atual, no presente. Exatamente. Isso é tão interessante, Marina, porque numa prova longa, muita gente não termina fundamentalmente por causa da nutrição, da má nutrição. Perfeito. Então, assim, isso envolve você ingerir X gramas de carboidrato por meia hora, por cada 40 minutos, e etc., de caloria, porque senão você não aguenta. Claro. E aí é curioso porque você tem que se programar. Beleza, montei na bike. Então, daqui a 30 minutos tem que tomar um gel. Daqui a pouco tem que tomar meu composto lá na minha caramanhola. Tônico. E etc. Sim. Então, isso você não pode passar. Você tem que tomar sal, cápsula de sal. Perfeito. Então, e aí você está ali nessa função, pedalando a 40, 50 por hora. Quer dizer, multifocando nas responsabilidades e prioridades que tem, sem um planejamento e uma estratégia bem executada. Perfeito. Fica pelo caminho. Exatamente. Mas assim, são Isso vários. é um paralelo da vida, né? Porque Exato. olha quanto que a gente não desfoca do agora para viver o futuro, ou viver na tecnologia em mundos dispersos do aqui e do presente, mas querendo projetar sempre o amanhã, né? É verdade. E deixa de vivenciar e viver o que está rolando agora. O agora. E absolutamente a gente não controla nem um segundo para frente, né? Quer dizer, ter mais coragem de enfrentar o agora do que temer o futuro. Não tenha dúvida. Eu acho que esse é um baita de um exercício e a gente faz diariamente, né? E essa questão das provas também e do preparo para as provas, eles mostram exatamente isso, né? Então, assim, é muito curioso, porque se você errar a mão nesse quesito do agora, ali do planejamento, você começou a pensar na corrida e você não vai fazer a corrida. Perfeito. Porque você deixou de executar aquilo que naquele momento te exigia. Então é bem interessante. E aí, de novo, né, a dispersão da própria mente, porque quem sabota isso? É o nosso próprio não controle sobre algo que a gente deveria ter o domínio. E aí tem que entender emoção, porque ela é involuntária, simplesmente acontece, o corpo começa a produzir os neuroquímicos necessários para você enfrentar a situação que você tem na frente, mas a gente pode levar para a parte racional, córtex pré-frontal, planejamento, foco, concentração, para onde eu tenho que direcionar. Né? Mindfulness, meditação, tudo isso ajuda muito nessa preparação, né, de condicionamento também mental. Muito, e pegando o gancho que você falou em mindfulness, o que eu tenho aprendido com a terapia da água gelada Excelente. É impressionante, né? Aonde vai a cabeça, exato, o que pensa, exato, né? Para onde te leva. Você tem uma ideia, quando você tem dois momentos da terapia água gelada. Uma quando você está com somente membro inferior. Perfeito. E o segundo momento quando você sim, a imersão completa. Submerge e fica só com o queixo para fora, mãos inclusive. Sim. Aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Pra você ter uma ideia, aí o cérebro fica neurótico. Eu entro com Garmin e a pulsação nesse momento... Cai para quanto? Na verdade, nesse primeiro momento... Aumenta, né? Porque aceleração natural de... Então, sei lá, você tá com batimento a 60, 70. Quando você entra, ele vai para 110, né, de cara. E aí você usa da parte de controle... Isso, aí você fala, calma. Você começa a respirar, se concentra. E aí você tá desconfortável, mas você aguenta. Olha que legal. Isso é muito, muito forte. As emoções são a linguagem do corpo. A gente sente... fisiológico, o coração acelera, dispara, porque eu tô dentro de uma banheira de 4 graus. As palavras são a linguagem da mente, do racional. Quer dizer, ele falou, respira, induziu o cérebro dele a entender que estava tudo bem, que estava sob controle, que ele não estava literalmente sobre uma ameaça de integridade física do corpo, ele estava escolhendo fazer aquilo por alguma razão. E assim ele foi condicionando a parte do modelo mental a superar aquela adversidade que, teoricamente, poderia matá-lo. Perfeito. E uma coisa muito curiosa, Marina, eu fui lá pro Ironman, eu fiquei 8 dias em Florianópolis. E lá eu não tomei meu cold plunge, minha água gelada. Eu voltei ontem, na quarta... Já perdeu o ritmo. Impressionante. Você vê que coisa, o que é a rotina, claro, a importância. A constância. Eu aguentei,
mas assim, por pouco, confesso que Não desistiu. não desisti. Perfeito. E que estaria tudo ok. Sim. Né? Então, isso foi na quarta. Hoje, Mas o fato de ser você com você mesmo, com a mente, com a própria mente, é algo que puxa, né? não tenha dúvida. Hoje já foi menos difícil que ontem, né? No segundo dia pós esses 8 dias que eu fiquei nesse ato sem tomar água gelada, é fantástico. Maravilhoso. Querido, pra gente fechar aqui, eu queria muito falar sobre recuperação. Isso é uma fórmula que eu uso no livro falando sobre eficiência no desempenho, né? Que não existe eficiência e alto desempenho e alta performance sem a gente também colocar limite em algumas coisas e ter estratégias claras. Isso para alta performance corporativa, pessoal, esportiva, enfim. Então, a fórmula que a gente usa é que eficiência é igual a recuperação menos a tensão, né? Menos a todo o estresse que a gente sobreviveu naquele momento. Como que você tem estratégias práticas para compartilhar, assim, como o benchmark mesmo de, a nível físico, mental, o que fazer? Porque a gente está vivendo numa era que o esgotamento mental e físico, ele tá muito latente. Como que a gente lida com tudo isso? Se você tiver alguma coisa para compartilhar nesse sentido. Eu acho que a pessoa tem que estar pronta, né, num português coloquial, para o que deve né? Eu acho que a gente tem que ter essa questão do preparo, de você conseguir, nesse caso, antecipar, né, o que vem pela frente, você já sai muito na frente, né? Perfeito. E, obviamente, eu sempre brinco que a gente teria que sempre ficar rouco de ouvir, né? Ouvir... Não de falar. Exatamente, né? De ouvir, de captar, de pegar, de novo, lições aprendidas. Como é que eu posso evitar aquela situação? Porque já numa situação semelhante aquela pessoa passou, né? Então, acho que esse preparo mental, principalmente como você falou, hoje em dia tá todo mundo estafado, tá todo mundo... sem tempo, né? Sem tempo, mas eu acho que... Priorizando o quê? Pois é, mas eu acho que é mais um motivo que a gente tem que começar a entender e começar a priorizar outras coisas que até então a gente não priorizava, como essa questão da saúde mental, né? E ainda mais hoje em dia, nesses tempos de redes sociais, né? Sim, e pós-pandemia, né? Exato. Então, você pega hoje, né, um dia a dia de um influencer, né? Tudo são flores, está tudo bem, né? É uma vida um mundo por filtros, né? Exato, é um mundo que não é bem por aí, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que cada vez mais tentar buscar um equilíbrio mental e, sem dúvida nenhuma, o físico entra muito te dando esse embasamento, né? Você tem que estar bem consigo mesmo, você tem que estar bem. E ter essa antecipação estratégica de momentos de pausa, de limites, que não cai do céu. Exatamente. Você sabe que essa questão do preparo, né? Pô, mas você não fica cansado acordando 5 da manhã? Pelo contrário, me dá a energia necessária, principalmente agora que eu comecei a colocar a terapia de água gelada, que aí sim, hoje, por exemplo, pegar minha rotina hoje, acordei às 5 da manhã, fiz musculação de 5h15 às 6, subi na bike, pedalei de 6 às 7h40, pedalei quase 70 quilômetros. Isso eram 7h40 da manhã, é o que eu já fiz depois. Num ordinary day, gente. Exatamente, um dia ordinário um dia comum. Normal. Entrei na minha banheira de água gelada. É sobre isso. Às Começa o dia 7h50, diferente. às 8 da manhã, eu tava... sim, super bem depois de ter feito quase 3 horas de atividade física. Ou seja, eu me preparei... mentalmente. Para encarar o dia, que é punk, é porradaria, né? Sim. Pós-evento, pra você ter uma ideia, a gente tá há 4 semanas do nosso terceiro grande evento, que é o Ironman 70.3 do Rio. Então, assim... O tamanho do tipo de organização de evento que vem, né? Exato. A responsabilidade, o Ironman do Rio é o nosso risco. maior evento hoje em dia. A gente tem quase 1.900 atletas de 30 países que vão estar largando dia 23 de junho no Rio de Janeiro. Então, assim... tenho vários amigos indo para lá. Pro Rio. Uhum. Você sabe que se a gente não tiver mentalmente forte, né, preparado, não rola. Claro. E aí eu acho que a questão, mais uma vez, do esporte... ajuda como uma base e alicerce de tudo, né? Te dá um preparo para... te dá preparo, te dá coragem, te dá subsídios para encarar o que vem pela frente, né? O desconhecido, né? Sim. Então, assim, colocar uma prova de Iron 70.3 na rua
a gente esbarra no desconhecido, assim, a cada minuto. Tá. Né? Cada minuto. Então, assim, eu Não acho dá que... pra prever tudo, né? Não, Na verdade, é absolutamente antecipar aquilo não. que tá ao nosso alcance e ser gentil consigo mesmo, porque no final é sobre isso, né? É verdade, é verdade. Galvão, pra gente fechar aqui falando do livro, você disse que existe um erro que as pessoas cometem tentando performar, que é o maior erro nos negócios ou no esporte. Putz, mudei de ideia. Vamos deixar isso pra quem lê o livro. Porque aí é um teaser já do que vem pela frente. E vamos fechar com outra pergunta, então. Maior dica antes da... Vocês querem fazer fechamento de seguidores, né? Tá bom, mas a gente vai pra esse antes. Maior dica que você pode deixar pro pessoal que tá ouvindo que te trouxe eficiência na sua vida? Putz, são algumas, mas eu acho que a mais importante tenta buscar aquilo que tenha propósito na sua vida, né? Essa questão da eficiência, ela vem, porque a partir do momento que você está... por exemplo, eu sempre falo, não trabalhe por dinheiro, né? Trabalhe realmente com o propósito de deixar um legado da pessoa. Eu vi um dia desse o Federer falando que eu não quero ser lembrado pelo que eu fiz nas quadras, porque eu fiz nas quadras está ali, contra número no argumento. Né, ganhei 23 Grand Slams, 8 Wimbledon. Não, eu quero que as pessoas se lembrem do que eu deixei para trás, do quanto eu fui... Legado, né? Do legado, quanto eu fui importante na vida de uma criança que quis começar a jogar tênis ou de um projeto social que me envolvi. O impacto que gerou ao redor, né? Então assim, eu acho que busque algo que tenha propósito, que realmente você consiga tangibilizar essa poderosa... ferramenta de mudar a vida das pessoas, né? Eu acho que por isso que eu falo, eu sou um cara privilegiado, porque a cada evento que a gente entrega, a gente de fato muda a vida das pessoas, e os relatos que a gente recebe depois, ora ali presencialmente, ora por rede social, são muito impactantes. Que legal. Mas muito impactantes. Quer dizer, mesmo. Ultrapassa a linha de chegada, se transforma e cada encontro é só o começo, promove um novo sonho, né? Exatamente. Que legal. Então, isso nos oxigena. Sem dúvida nenhuma, é o motivo da gente estar um dos motivos da gente estar tanto tempo nessa jornada, e a gente vislumbra aí pelo menos mais 24 anos pela frente. Galvão, conta pra quem tá em casa curioso, querendo saber mais, como é que faz para saber sobre os sprints, sobre essas provas mais curtas? A gente tem o nosso site 3Day Series, e nosso Instagram @3dayseries, e também @Brasil Ironman. Lá tem várias informações legais, curiosidades, informações, dicas. Eu sempre falo que o triatlon, ele é uma poderosa ferramenta de autoconhecimento, né? Porque você se desafia, porque você pega... A nossa missão é trazer quem só corre, ou quem só pedala, ou quem só nada, né? Vamos misturar os três... E você vai ter uma experiência tão mais completa. Rica, né? Rica. E é muito interessante, porque... E um desafio completamente diferente. Completamente diferente. Sim. Você tem que aprender a dosar. Porque é justamente isso. Como você tem 3 provas em uma, você tem a prova de natação, depois você tem a prova de bike e a prova de corrida. Se você errar a mão em um desses 3, você vai pagar caro. Sim. Correndo o risco de não terminar. Exatamente. Então, assim, isso é muito bacana, essa questão da dosagem, né? Dessa percepção de esforço, dessa percepção de... Então, olha, eu vou te falar, eu sou suspeito para falar, obviamente, mas E é muito bom, só pra gente fechar, isso me lembra muito o conceito de flow, né? Que apesar de vir da psicologia, também a gente fala da capacidade de desempenho versus o tamanho do desafio que eu tenho na minha frente. E aí, o quanto disso diminui a ativação do córtex pré-frontal, que é essa parte que flui, mas também te permite focar, e ao mesmo tempo consegue equilibrar neurotransmissores como noradrenalina, dopamina, e te faz fluir melhor naquele evento. Agora, se tiver muito alto o desafio, desestimula, cai, né? Que nem jogar um esporte com alguém que é campeão mundial e você entra em quadra já com aquela ansiedade de que vai perder. E o inverso também é proporcional. Jogar com uma criança também te entra naquele estado de ansiedade negativo, né? Não tem a dúvida. Inversamente proporcional. Não tem a dúvida. Meninas, perguntas? Tem aqui.
Perguntaram, tem idade certa para começar o Ironman? Quem é mais velho pode começar? Olha Pode. só, acabamos de responder isso, vamos reforçar. Pode e deve, a idade mínima 18 anos e a máxima, até hoje, o mais experiente atleta terminou um Ironman com 87 anos e realmente não tem idade máxima. É para todos. É para todos, com certeza, e é transformador. Excelente, Galvão. Obrigada, foi um privilégio Obrigado te ter aqui com a imagina, gente. uma honra, muito legal. Quanto mais a gente puder falar de triatlon, é muito legal, porque realmente é um barato, é uma coisa que não é monótona, é um desafio Excelente. a cada treino, né? E aí você, quando junta tudo e alinha para a primeira prova, realmente é muito bacana. E eu te convido para, não sei se você vai estar no Rio mês que vem, mas para acompanhar uma prova nossa, ou aqui em São Paulo, Com que a gente vai certeza. fazer em setembro, né? Com certeza. Aqui o Ironman em São Paulo. Iremos em time. É um grande evento, e aí para você entender toda essa Dimensão. pra você ter uma ideia, o Ironman lá de Floripa começou na quarta-feira, quando a gente abriu o Ironman Village, e foi até segunda. A prova terminou à 1h do domingo, de domingo para segunda. Sim. E na segunda-feira a gente fez a premiação e a distribuição das vagas para o Mundial. Então é uma história que, no caso do Ironman, dura 6 dias. Sim. E no caso do Ironman 70.3 são 4 dias. Começa numa quinta e termina no domingo. Sim. Obviamente o dia da prova é o domingo, mas é muito interessante. É muito interessante. Gente, então fica a dica. Triatlon para ferramenta, como ferramenta de desenvolvimento mental, Total. autoconhecimento, amplitude de percepção, assim como é o nosso trabalho aqui na Neuroeficiência. Então, se você quer conhecer mais sobre o nosso portfólio, as consultorias que a gente faz, mentoria individual, intervenção de DHO em corporativo, escaneia o nosso QR Code que está aparecendo na tela e saiba mais.